Boa noite, mais um encontro com vocês nessa nossa corrente de levar uma boa vibração, né, para a nossa sociedade, para a nossa nação como um todo, nossa família. Ontem, na nossa hora da prece, né, foi um pouco conturbada, porque a ideia era fazer pelo YouTube, não deu certo, mas acabamos deixando lá como um vídeo gravado. Nós falávamos da vibração. Então, eu trouxe muitos exemplos, participações das médiuns da nossa casa, que atendendo a ser o nosso chamado de se prontificarem a ser socorrista nos seus momentos de sono, e sei que muitos de vocês estão fazendo o mesmo. Então elas compartilharam comigo muitas e continuam compartilhando muitas das experiências que têm vivenciado. E algo que tem aparecido, né, algo de positivo, é que esse vírus é muito sensível a uma vibração mais elevada, mais alta. E como é que nós podemos atingir essa vibração? Com os bons pensamentos, com uma música também elevada, uma música bem suave, né? E também com as nossas preces, certo? Então, nesse momento, é uma verdadeira, é uma verdadeira enxurrada, né, de bons exemplos, porque muitas casas, muitas pessoas estão fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Esse evangelho tem sido muito bom, e tudo isso, com certeza, vai ser positivo para a nossa sociedade, tá? Então vamos iniciar o nosso trabalho com uma prece, né? O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Hoje somos, assim eu diria, privilegiados, todos nós que estamos aqui unidos nessa corrente. O nosso evangelho é um texto ditado nada mais nada menos que por São Luís. São Luís foi o responsável, né, por toda a codificação espírita. Então ele foi o grande coordenador desse trabalho. E hoje São Luís vai estar conosco no capítulo 4. Vamos ler os itens 24, 25 e o 26. O nosso tema hoje será a reencarnação, né? Vamos no primeiro, no capítulo 24, foi editado em Paris em 1859. Limites da encarnação. Kardec pergunta: quais são os limites da encarnação? E ele responde: não existem limites bem definidos para as encarnações, se levarmos em conta o envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório vai diminuindo à medida que o espírito vai evoluindo e se purificando. Nos mundos mais avançados que a Terra, ele é menos denso, menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, menos sujeito aos infortúnios da vida. Num grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele vai se desmaterializando, até que se acaba por se confundir com o perispírito. O espírito se reveste com um envoltório apropriado ao mundo em que é chamado a viver. O perispírito sofre transformações sucessivas à medida que o espírito vai evoluindo. Torna-se cada vez mais fluídico até a purificação completa, que é a condição dos espíritos puros. Embora mundos especiais sejam destinados a espíritos mais avançados, eles não permanecem presos a esses mundos, como acontece com os espíritos que habitam os mundos inferiores.
Seu estado de pureza permite que eles se desloquem por toda parte, a fim de cumprirem as missões que lhes são confiadas. A encarnação, do ponto de vista material, tal qual a conhecemos na Terra, está limitada aos mundos inferiores. Então, quando o espírito trabalha pela sua purificação, ele se liberta mais rapidamente da necessidade de reencarnar. Assim, continuar reencarnando ou não vai depender somente dele. Na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, a situação do espírito está vinculada ao grau de adiantamento em que ele se encontra, visto que ainda permanecerá ligado ao mundo em que viveu. Desse modo, no mundo espiritual ele será mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Já no item 25, continua São Luís. Ele vem falar sobre a necessidade da encarnação. Foi ditado também no mesmo ano e também em Paris. Kardec pergunta: será a reencarnação uma punição? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? E São Luís responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária, pois somente no mundo material eles conseguem cumprir determinadas tarefas, cuja execução Deus confia aos que reencarnam. Para os espíritos, isso é necessário, pois a atividade que eles têm que desempenhar ajuda-os a desenvolver sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência seria uma injustiça. A encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe para aqueles que estão no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. E agora, o item 26, o tema é uma pergunta. A encarnação é um castigo? Vamos lá. Aqueles que cumprem a tarefa com zelo vencem mais rapidamente e com menos aflição os primeiros degraus de sua caminhada, colhendo mais cedo os frutos do seu trabalho. Os que fazem mau uso da liberdade que receberam de Deus retardam o seu adiantamento. Assim, por sua teimosia, prolongam indefinidamente a necessidade de reencarnar, fazendo com que ela se torne um castigo. Ele faz uma comparação com o estudante que negligencia no estudo. Então ele diz que o estudante somente chega à universidade após percorrer as séries que o conduzem até ela, né? Então essas séries são necessárias, né, nessa sua caminhada. E ele pergunta se mais à frente os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes. Essa situação só seria admissível se todos os homens encarnados na Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre os homens, desde o selvagem até o mais civilizado, mostram o caminho a ser percorrido. Toda encarnação, aliás, tem que ter um objetivo útil. Qual seria a finalidade das encarnações de curta duração? Das crianças que morrem com pouca idade? Se elas continuassem vivendo, sofreriam sem proveito para si nem para os outros. Deus, cujas leis são sábias, não faz nada de inútil.
pela reencarnação no mesmo globo, ele quer que os mesmos espíritos se reencontrem e tenham a oportunidade de reparar os erros que cometeram entre si, sabendo que esses espíritos já tiveram relações anteriores. Ele procura estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual e, através da encarnação, apoiar os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Muito bem, São Luís, né? E agora vamos aos nossos comentários, né? Uma boa noite a todos que vieram chegando depois. Vamos aqui continuando na nossa jornada, hoje falando de encarnação, de reencarnação, tá? Ele logo no princípio fala, né, que o espírito, né, vai perdendo o corpo, né, ou os corpos. Naquele tempo, no princípio, quando eles estavam trazendo a codificação, até então se tinha a ideia que tinha um corpo de carne, por dentro tinha um esqueleto, né? Então a alma, o espírito, o corpo espiritual era algo muito vago. Então a partir dali os espíritos trouxeram a ideia do perispírito. Nós não vamos nos aprofundar. É muito importante que, para a nossa compreensão da nossa conversa de hoje, é um tema muito bacana, vocês entendam o seguinte, que além desse nosso corpo físico, nós temos um outro corpo, igualzinho a ele, feito de um material assim mais sutil, mais leve, né? Como se fosse digamos assim, como se fosse um materialzinho de uma nuvem, né? Para facilitar a nossa compreensão, né? É uma comparação grosseira, mas seria algo assim bem frágil, mais delicado. Acontece que esse corpo ele é o modelador desse nosso. Então, ele foi criado antes desse nosso. E ele é quem determinou as nossas características físicas. Então esse nós chamamos de perispírito, corpo astral, alguns chamam de alma, mas o fato, quando chega o dia da nossa partida, esse corpo continua existindo. E ele é mais ou menos denso, né? Conforme a evolução de cada um de nós, conforme a nossa bagagem acumulada de tantas e tantas vidas. Então, ele é mais ou menos denso, né? Então, muito bem. Essa densidade é responsável também pela limitação. Então, vamos fazer uma comparação sem nenhum entendimento, sem nenhum bullying, né? Então, a gente vê que um atleta que é maratonista, aqueles que geralmente ganham a São Silvestre, eles são franzinos, são corredores, né? Então aqueles lutadores de sumô, os judocas, né? Então eles, o esporte que eles praticam, né, tem um contato físico, eles têm um corpo mais forte, então os movimentos deles são mais lentos. Bom, então é mais ou menos assim. A densidade do corpo vai fazendo com que vá sendo determinado onde ele possa agir, como é que ele vive. Então, quanto mais leve ele é, mais livre, assim como o corredor, ele vai mais longe, certo? Outra coisa, ele fica mais protegido do assédio daqueles mais densos. Por quê? Porque ele não consegue nem ser visto, nem percebido por aqueles espíritos mais ainda presos, mais inferiores, digamos assim. Tá? Mas é também essa condição, né, de ser mais denso que é levada, né, devido à forma de vida, né? Então são os infortúnios da vida levam aquela pessoa àquela situação, e conforme ele lute com essas dificuldades, conforme ele conviva com essas dificuldades, ele vai sofrendo mais ou menos, né? Então essa situação da nossa densidade é tanto que é ela que algumas pessoas perguntam: vem cá, mas os espíritos superiores mais elevados, eles não precisariam dos médiuns para fazer os socorros nos locais difíceis, né? Precisam sim, porque vejam bem, o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito de encarnado,
ele é denso, né? Ele é mais grosseiro. Então, dessa forma, nós vamos conseguir enxergar com mais facilidade junto àqueles nossos irmãos que estão também numa condição mais densa, que estão numa situação no local mais difícil, certo? Com o passar do tempo, nós vamos perdendo até a necessidade de ter um corpo físico. É isso mesmo. Existem espíritos que já moram em mundos onde não tem mais corpo físico. Então, o equivalente nosso do corpo físico para eles é o perispírito. E São Luís, no texto, ele fala, né, em algum momento, que o perispírito, esse corpo espiritual, ele é adequado ao mundo que se vive. Vamos comparar o nosso perispírito, o nosso corpo físico com um traje, né? O mergulhador, ele vai para uma profundidade muito alta, ele precisa de um traje adequado àquilo. Já o astronauta, quando está no espaço, ele precisa de um traje também para que ele possa interagir naquele mundo. Nós estamos vendo na televisão com frequência diversos profissionais vestindo aquelas roupas de isolamento para lidar, né, com as pessoas que estão vitimadas com o coronavírus. Então, o corpo ele é adequado ao mundo, certo? Outra coisa, as nossas boas ações e as nossas ações ruins, elas ficam como que registradas no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Então é como se fossem assim umas manchas, uns ferimentos. E esses ferimentos, essas manchas, elas vão sendo tratadas, né? Aquelas que nos acompanham até a desencarnação, elas vão sendo tratadas numa próxima encarnação. É preciso voltar para sarar aquela feridinha, certo? Outra coisa, né? Ele é extremamente, assim, o nosso corpo espiritual, plasmável. Ele é como se fosse aquelas massinhas de modelar das crianças. Então é assim que muitas vezes nós criamos nele essas feridas, certo? Então vamos lá. E outra coisa, né? São Luís diz que conforme a evolução do espírito, ele fica preso no mundo ou no outro, certo? Então vamos lá. Nesses mundos de provas e expiações, então esses mundos considerados atrasados, como é a Terra, nós ficamos presos aqui. Creio que nenhum de nós conheça alguém que tenha ido a um outro planeta. Pouquíssimos homens, né, os astronautas, foram até a Lua. A outro planeta, estão querendo ir a Marte, mas até agora ninguém foi. Para os espíritos mais elevados, menos aqueles que já não tem mais um corpo físico, só tem um corpo fluídico, eles se deslocam com muita facilidade aos diversos mundos, certo? Então essa é uma liberdade, quer dizer assim, então eles não têm essa barreira que nós temos. Então eles se deslocam com facilidades devido, inclusive, à sua condição evolutiva. Eles têm um passaporte, assim, diplomático, né? Eles entram com mais facilidade nos outros mundos, certo? Então é uma outra característica dos espíritos que tem esse corpo mais leve, né? Mas até agora, né, eu falei pouco de reencarnação, que é o nosso tema de hoje, né? Mas nós vamos falar, tá? Então esses espíritos, eles viajam também em missões. Em algumas dessas missões, eles precisam reencarnar, tá? Então nós temos aqui na nossa Terra alguns exemplos de grandes espíritos. Vamos trazer Francisco de Assis, Madre Teresa, Jesus, tá? Então eles vieram de muito longe e fizeram o esforço, né? Tiveram a caridade de viver conosco, né? Como humanos, como nós vivemos. Então nem toda encarnação é uma encarnação de resgate, ela é de missão. Muitas vezes a pessoa, eu já falei disso na semana passada, ela nasce dentro de uma pessoa muito ajustada, nasce dentro de uma família desajustada, para levar um pouco de luz àquele lar. Da mesma forma, às vezes, um lar muito ajustado recebe um totalmente desajustado para que ele possa aprender com aqueles outros. A encarnação,
né? Cada encarnação, e nós chamamos, quando a pessoa faz uma nova encarnação, de reencarnação, porque ele está encarnando novamente, tá bom? Ela tem durações diversas. Conforme o tempo de vida de cada um fica compatível com a missão que ele vem fazer. Triste daqueles que resolvem abreviar a sua encarnação diante das dificuldades. Porque a encarnação, ela é muitas vezes, geralmente, uma viagem de trabalho. A pessoa vem fazer um resgate de algo que ela precisa, né? Vem recuperar um erro do passado. E algumas pessoas não suportam. Entretanto, é bom que saibamos que a maioria das reencarnações somos nós que escolhemos as regras, somos nós que escolhemos as dificuldades pelas quais teremos que passar, somos nós que escolhemos as pessoas que irão conviver conosco. Mas algumas reencarnações, ele já lá no finalzinho, né, ele fala que são de curta duração, como são a das crianças. Então algumas pessoas não compreendem como é que uma criança inocente morre tão cedo, né? Então, nas reuniões mediúnicas é muito difícil recepcionar as crianças, né? Então, elas, no diálogo, nós temos que confortá-las, dar a elas uma segurança, porque elas ficam procurando as mães, muitas vezes, no local onde aconteceu o desencarne, muitas vezes numa praia, numa praça, enfim. É algo difícil. Então essas crianças, muitas vezes, elas vieram com aquela vida curta para complementar um tempo de vida que ficou faltando, certo? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa precisaria viver 70 anos, mas aos 65 ela adquire uma doença, uma comorbidade, né? Uma palavra que está muito em voga no momento, e ela não aguentando o sofrimento ou o abandono. É muito comum os idosos serem abandonados e ele resolve tirar a vida, certo? Então ele viveu antes do tempo, tá? Então o que é que ele faz? Então ele cria no perispírito dele uma espécie de um ferimento, vamos simplificar o entendimento assim, e depois ele pede para voltar, para uma oportunidade de volta, para completar aquele tempo que lhe ficou faltando. Então é assim que aquele espírito vive pouco tempo. E ele muitas vezes é colocado dentro de um lar que não tem nada a ver com o passado dele. Mas aquelas pessoas, aquele casal, aquele lar onde ele vai nascer, em algum outro momento, tá, rejeitou, por motivos diversos, né, a chegada de uma criança. Né, e de repente, né, aquela família, o tempo passa, isso pode ter acontecido numa outra vida, não necessariamente nessa. Então aquela família novamente aceita a bênção de receber uma criança, né, no seu seio. Então aquela criança chega, faz toda aquela alegria, e aí eles se sentem muito felizes. Só que aquela criança veio com passagem de volta marcada para voltar logo. Né? E essa criança vai e deixa naquela família um grande vazio. Então a lição para aquela família é valorizar a chegada de um novo membro, certo? Então, geralmente, algum tempo depois, aquela família nasce uma outra pessoa ali dentro ou eles adotam uma criança. Então é assim que a justiça de Deus vai ajustando essas situações, tá bom? A gente tem uma prova disso nas psicografias. Muitas vezes essas crianças, é interessante, uma criança de 4 anos, ela chega ditando, se comunicando como se fosse um adulto. Tá? Porque quando ela chega no plano espiritual, ela ainda conserva aquele corpinho aos poucos. Em muitos casos, ela demora até readquirir a sua configuração. Como eu disse, o corpo espiritual ele é modelável. Vamos lá. Também a gente tem que falar aqui da desencarnação, que quanto a pessoa mais ligada à matéria, tá, mais demorada ela é. Isso significa que esse espírito ele vai sofrer muito. Então é muito importante que nós façamos na nossa encarnação
uma viagem muito produtiva e consciente, que daqui nós não vamos levar nada de material. Então hoje nós estamos escrevendo o nosso futuro. E aí aquelas pessoas muito presas à matéria, muito presas aos outros seres humanos, tá? De forma assim muito materialista, aquela coisa de ser o dono, de se sentir o dono, pessoas, casais muito ciumentos, quando desencarna tem uma dificuldade grande. E o corpo espiritual fica ligado ao corpo físico em decomposição e essa pessoa sofre muito. Então vamos fazer a nossa encarnação, ela útil, e quando chegar a hora de nós voltarmos ao plano espiritual, possamos fazer essa viagem de regresso com tranquilidade, tá certo? Erraticidade. O que é isso? Tá? Então é uma palavra que quando vista fora do contexto espírita, ela tem assim uma significação assim um pouco estranha, né? Erraticidade parece que é quando a pessoa está fazendo alguma coisa errada, ela remete, né, na sua construção a palavra erro, mas não tem nada a ver. A erraticidade é aquele tempo em que o espírito, digamos assim, aguarda uma nova encarnação, tá? É o tempo existente entre uma encarnação e outra. E onde é que ele fica nesse tempo? Para onde é que ele vai? Então esse é um momento muito importante para o espírito, que é um momento de aprendizado. Então aqueles que têm uma bagagem assim mais evoluída, que são mais conscientes do que é uma missão do indivíduo como ser humano, ele tem assim uma maior liberdade, ele pode frequentar escolas, ele pode programar a sua volta à carne, porque essa volta à carne, a reencarnação, por mais difícil que possa parecer, ela é uma bênção, porque é aqui que nós estamos tendo a oportunidade de evoluir, né, de resgatar, e nós temos ainda a oportunidade de contribuir para o nosso próximo, para o mundo em que vivemos. Solidariedade é uma palavra que está muito presente nos nossos dias. E mais, certo? Enquanto estamos na carne, encarnados, nós estamos também um pouco livres das garras dos nossos obsessores, pois enquanto estamos aqui nesse corpo, estamos como que, de certa forma, protegidos desses assédios. E isso, né, nos dá mais tempo, nos dá mais condição de nós nos livrarmos deles. Essa é a grande vantagem. Como? Perdoando, trabalhando bem. Então nós vamos ficando mais leve. Então vamos imaginando assim, quanto mais leve, mais alto vai podendo subir. É um balão que cheio de peso, quando aqueles balões onde as pessoas voam dentro do cesto, a pessoa vai jogando fora aqueles sacos de areia. Então, quanto mais saco de areia fora ele joga, mais alto o balão vai subindo. Então, assim, nós vamos jogando os nossos sacos de areia pelas construções assim positivas, né, que nós vamos fazendo nas nossas encarnações, certo? Então, na erraticidade, aqueles que têm muito saco de areia, eles ficam lá nos subsolos, né, nos submundos, no umbral, naquilo que a igreja chama de purgatório. Então, lá eles ficam também aprendendo de uma forma mais difícil, certo? Muito bem. E a reencarnação? É uma punição? Para algumas pessoas, sim. Tá? É a chamada encarnação compulsória. Então, aquelas pessoas que não querem de forma alguma reencarnar, algumas vêm de forma obrigada, sim. Certo? A espiritualidade não deixa isso correr de forma frouxa. Tá? Mas, acima de tudo, é uma oportunidade preciosa. Certo? As encarnações estão ficando cada vez mais raras, as mulheres estão tendo poucos filhos, em alguns países elas nem mais querem ter, certo? Então as famílias estão se tornando cada vez menores, tá? Então significa que oportunidades de encarnação estão se tornando cada vez mais raras. Certa vez eu falei isso numa reunião mediúnica, e quando estamos falando, nesse momento eu não falo só para vocês, encarnados, que estão me assistindo, mas muitos desencarnados estão assistindo a mim e as muitas outras pessoas que estão nesse momento fazendo a sua pregação pelas redes sociais. São muitas nas mais diversas crenças, graças a Deus. E aí os desencarnados que estavam ouvindo eu falar isso em um determinado local, a médium disse que de repente começou uma grande correria, né? Porque eles ficaram preocupados com aquilo que estava
acabando a oportunidade. É como alguém que dissesse: vai sair o último navio antes que essa ilha exploda. Tá? E foi muito curioso isso, foi muito didático, certo? Muito bem. O que eu posso falar mais para vocês? Que os espíritos imploram, eu já coloquei aqui também na carne, né? E abreviar a encarnação também é um erro. Então, aproveitemos bem a nossa reencarnação. Eu trouxe aqui um livrinho que traz alguns pensamentos ditados pelo André Luiz, e ele fala do capítulo 24, que ele diz o seguinte, é como se fosse uma pequena poesia. O capítulo 4, aliás, item 24. Então, André Luiz diz o seguinte: há muita gente que desembarca no mundo espiritual com bagagem indesejável. Olha o saquinho de areia que algumas pessoas trazem e que fazem com que elas continuem naquele submundo. Intransigência, orgulho, discórdia, intolerância, vaidade, avareza, inveja e egoísmo, violência e vingança, mentira e crime, calúnia e hipocrisia, devassidão e leviandade, desequilíbrio e mágoa, ódio e paixão. Mas André Luiz complementa: entretanto, tudo isso pode se modificar através da reencarnação, pois a doutrina espírita esclarece que nascer de novo é a oportunidade de corrigir enganos e trabalhar pela transformação moral segundo os critérios do Evangelho de Jesus. O limite das vidas sucessivas é a perfeição, mas a misericórdia de Deus, que sempre lhe ampara o esforço de renovação íntima, esta não tem limites. Né? Então a gente vai reencarnar quantas vezes precisemos. Vamos assim encerrar o nosso encontro. Eu agradeço a presença de todos, né? Renovando o convite para amanhã, nesse mesmo horário, continuarmos com essa nossa corrente de vibração positiva para vencermos essas trevas que estão envolvendo o nosso planeta Terra. Tá? Vamos então, com muito amor, com o coração sereno, a mente ligada ao alto, rezar o nosso Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém, que assim seja. Uma boa noite e fique com Deus.